Boa tarde, bem-vindos. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. São 6 horas e eu sou Denise Sugitani, sou diretora da ONG Prematuridade.com e a gente tá aqui conforme combinado, 6 horas de domingo, dia 15 de março, para esclarecer alguns pontos em relação à liminar que foi divulgada essa semana. Então, o ministro Edson Fachin acatou a ação de constitucionalidade, a ADI, que foi proposta, né, por advogados e pela deputada Marina Santos, para estender a licença maternidade de mães de bebês prematuros, que, como a gente já falou aqui, nada mais é do que um direito que foi finalmente reconhecido, né? Não é um benefício, as mães de prematuros também precisam gozar desse direito de conviver com o filho. Então essa semana a gente teve essa notícia ótima no dia 12, de que essa ação foi acatada, foi aprovada. Ela tem caráter provisório, é uma liminar, né, que deve ser votada dentro de 60 dias, mas que enquanto ela está vigorando, ela está valendo, né? E a gente está bem otimista de que ela não vai ser derrubada. Então, a gente preparou um texto com as principais dúvidas relacionadas a essa liminar, tá lá no nosso site, e ali fala a quem que ela beneficia, né, quem está contemplado, como é que vai funcionar na prática, tem informações bem legais ali. Quem nos ajudou com essas informações foram o próprio escritório de advocacia que ajuizou essa ação, esse pedido, e a Daniele Schumann, que é com quem a gente vai conversar hoje. Ela é advogada e ela é voluntária da ONG. Ela nos ajudou, enfim, a analisar todo aquele texto, né, para poder traduzir do um juridiquês, digamos assim, para uma linguagem mais leiga que a gente pudesse entender e pudesse transmitir de maneira mais objetiva. E é com a Dani que a gente vai conversar hoje para poder esclarecer outros pontos. E, enfim, vocês podem mandar as dúvidas por aqui, a gente vai tentar responder o máximo possível. Eu acredito que vão ter várias dúvidas, né? Até porque cada caso é um caso. A gente vai tentar responder tudo que a gente não conseguir responder, a gente vai deixar registrado. Vocês podem mandar pelo e-mail também depois e a gente tenta dar retorno para todo mundo em relação a isso. Já adianto que o texto, né, tem diversas brechas, então pode ser que a gente também vá precisar correr atrás dessas informações para ajudar vocês. Mas então quero convidar a Dani para nos acompanhar então nessa live, para conversar sobre essa liminar. A Dani, ela é a mãe do Gael, né, o Gaelzinho, e ela é advogada, ela mora no Mato Grosso do Sul. E vou convidar a Dani então para pedir para participar aqui da live. Aí eu dou o aceite aqui, a gente divide a tela e começa. Oi, Dani. Vamos ver aqui. Dani, achei. Olá, oi amigas, oi meninas. Oi, Oi, Dani, tudo bem? tudo Boa bem? Boa tarde. tarde. Obrigada por ter aceito o nosso convite, obrigada pela ajuda com o texto, né? E a gente já conseguiu trazer os principais tópicos ali no texto. E obrigada por estar aqui com a gente para poder esclarecer algumas outras dúvidas, né, das mães e, enfim, a gente está aqui para ajudar. É um prazer estar aqui, tá? Espero contribuir. Demorei porque a minha internet caiu, tá? Mas aqui Não estou tem disponível problema, deu tudo certo. para poder ajudar, tá? Tá bom. Dani, então, como a gente colocou no texto ali, para ficar de forma assim mais prática, essa liminar, esse texto dessa ação, ele vale para as mães trabalhadoras que trabalham em regime de CLT, né? Não para servidoras públicas. Sim, E a princípio, essa liminar, ela é somente para as seletistas, mas nada impede que as funcionárias façam uso dessa decisão
para fundamentar alguma medida judicial que possam vir a ingressar. Certo. E além disso, assim, a gente sabe que a maioria, né, dos bebês prematuros, dependendo do grau de prematuridade, acaba ficando, né, um bom tempo internado, mais de 2 semanas, um mês, vários meses, né? Ali no texto da ação fala que se o bebê ou a mãe ficarem internados, né, mais de 2 semanas. Então, eu queria que tu explicasse um pouco em relação a esse prazo das 2 semanas e o que acontece nos bebês que ficam menos dessas 2 semanas. O que acontece? A CLT, ela já prevê que em alguns casos, em casos de doenças graves, a mãe, tanto em razão própria quanto da criança, ela possa solicitar essa abrangência de 2 semanas, tá? Então, no parágrafo 2º, ele já determina isso. É por isso que a liminar, ela vem falando que após essas 2 semanas, por quê? Porque as 2 semanas, elas já estão vigentes. Então, a mãe que a criança ficar internada até 2 semanas, ela já pode pedir essa prorrogação da licença no período de 2 semanas, conforme a CLT, tá? Então, assim, a liminar, ela tem utilidade para as mães cujo o bebê fica um tempo maior que 2 semanas, né? Então, aquelas que forem um tempo menor, elas já estão resguardadas por lei. Então, é só a partir de 2 semanas que daí a liminar acaba tendo um fundamento, né? Porque abrange um período muito maior, tá? Então, é nesse sentido. É por isso que várias vezes ele na decisão do Fachin, você repara que várias vezes ele fala das 2 semanas, das 2 semanas, das 2 semanas. É justamente para que entendam, para que possam entender que essas 2 semanas, porque na verdade essas 2 semanas, ela sempre existiu. E durante muito tempo, ela foi, eu até acho que te falei isso, que ela ficou conhecida como a prorrogação da amamentação, porque ela era utilizada para amamentação. Só que o fundamento dela não é esse. O fundamento dela são questões onde há um risco para a mãe ou para o bebê. A amamentação, ela entra numa situação secundária, porque acaba que, né, a mãe precisa, quanto mais tempo amamentar, é melhor, obviamente. Mas assim, o fundamento dela é em razão da gravidade da doença, o que enquadra os prematuros. Certo, tá. Dani, e uma coisa que a gente explicou no texto, que talvez valha a gente retomar, assim, para as mães, então, que têm bebês prematuros, que são seletistas, né? E os bebês ficam internados, nasce o bebê prematuro, ele fica internado. Na prática, o que acontece? Quando o bebê nasce, a licença começa a contar, né? O benefício, licença maternidade, ele começa a correr. E aí, se o bebê fica internado um mês, digamos, tá? 30 dias. O que a mãe deve fazer na prática? Que documentos ela tem que recolher? Para quem ela tem que levar? Na teoria, né? A gente sabe que isso depois na prática, agora, para isso começar a entrar em vigor, talvez seja um pouco diferente caso a caso. Mas na teoria, o que a mãe tem que fazer? Bom, a partir da decisão, que ocorreu acho que no dia 12, a partir dessa decisão em diante, a mãe que tiver de licença maternidade, que o bebê continua internado, ela, no momento que o bebê tem alta, ela vai requerer a mudança do marco inicial da licença maternidade dela, tá? Então, os dias que ela ficou afastada em relação ao bebê, ficou lá tomando conta, continuou contando a licença maternidade normal. Foi 1, 2, 4. Quando completa, supondo que, dando o seu exemplo de um mês, supondo que completou um mês, a criança teve alta, automaticamente a mãe precisa pegar toda a documentação, tá? A documentação médica, de que aquele bebê ficou internado pelo período que ele ficou, e fazer um requerimento junto ao empregador, tá? Requerendo que a data inicial da licença maternidade comece a contar da alta do bebê e não do nascimento. E hoje o que a gente tem, tanto faz servidor público quanto seletista, quando nasce o bebê, você faz esse requerimento de acordo com a certidão de nascimento, tá? Então, o bebê nasceu, certidão de nascimento, passa a contar a licença maternidade a partir daquela data. Com a liminar, não. A licença maternidade, ela continua, e aí no momento que a criança tiver alta, você faz um novo requerimento,
tá? Então, assim, na prática, precisa ingressar com medida judicial? Assim, na teoria, não. Né? Então, assim, na teoria, você vai lá e faz esse requerimento junto ao empregador. Você só vai ingressar com alguma medida judicial se houver o descumprimento dessa norma, tá? Então, assim, se houver o descumprimento dessa liminar, né, supondo que a pessoa seja seletista, aí entra com medida judicial. Caso ela não haja esse descumprimento, é só fazer com o empregador, fazer o requerimento junto ao empregador, juntar o atestado médico comprovando que a criança nasceu prematura. Então, quando o bebê tem alta, seria um recomeço, um reinício da licença maternidade. Ela começa a contar novamente os 120 dias a partir dali. Mas o período que teve anteriormente, Exatamente. a mãe também estava, né, na prática, em licença, porque ela estava isenta de trabalhar, podendo ficar com seu bebê e recebendo o salário. Isso mesmo. É como se fosse uma recontagem, tá? E reinicia o prazo. Então, assim, começa a partir da alta hospitalar do bebê. Certo, tá. Dani, aqui as meninas estão perguntando em relação às profissionais autônomas. Queria que tu explicasse como é que funciona. Então, aí é a mesma, a finalidade vai ser a mesma. A diferença é que o requerimento é junto à Previdência. Entendeu? Então, você requerer junto ao empregador, você faz esse pedido junto à Previdência. Por que a gente está falando sempre na teoria? Porque é uma decisão nova, tá? Então, assim, ela vai precisar de uns ajustes. A gente não sabe, de fato, como é que vai funcionar na prática. Mas, assim, em tese, a autônoma, ela faz esse requerimento junto à Previdência Social, que ela, tanto que no final da liminar, o ministro, ele já, ó, bem no finalzinho, ele já diz, ó, publique-se, intime-se, oficiando-se ainda a presidência do Instituto Nacional do Seguro Social para imediato cumprimento. Tá? Então, né, essa em tese, precisa cumprir de imediato. Então, assim, quem já tiver uma situação dessa, já faz o requerimento, ou então não teve alta ainda, né? E no momento que tiver alta, faz esse requerimento também. Só que a diferença é que, em vez de fazer contra o empregador, vai fazer contra a Previdência Social, tá? Tá, certo. Certo. E também estão perguntando em relação para quem que vale isso? Para quem está de licença maternidade agora e para quem também a licença terminou a partir, né, desde o dia 12. Se a licença terminou no dia 12, no dia 13, essa liminar já está valendo, a mãe pode requerer esse direito, é isso? Sim, é a partir do momento que houve a decisão. A liminar, ela pode ser modificada. Ela foi para plenário, então ela pode haver a modificação, pode ser confirmada, como pode ser modificada. Mas até então, ainda que haja isso, ela já está, vamos colocar em termos deles, ela já está funcionando, tá? Então, qual que eu acho que é a principal dúvida, que inclusive é minha também, como é que vai funcionar para as mães cuja criança já teve alta, tá? Então, ela recebeu a alta hospitalar e a mãe ainda está gozando da licença maternidade, tá? Então, assim, eu entendo, da minha parte, eu entendo que abrange também essas mães. Então, no momento, porque ela ainda está em período de licença maternidade, tá? Então, assim, eu entendo que ela tem esse direito. O que eu, assim, vou passar uma informação, mas não é uma informação, é uma informação do meu ponto de vista, tá? Do que eu acredito profissionalmente, juridicamente, o que eu acredito que deve ser feito, tá? Eu acho que a mãe que está de licença maternidade e é criança, ela já teve a alta, mas ela está em gozo de licença maternidade, ela tem que fazer esse requerimento junto ao empregador, ou INSS, tanto faz, mas faz esse requerimento solicitando esse período, essa modificação de período, ou então, eu acho que você vai fazer essa pergunta mais para frente, mas acaba que eu vou ter que comentar ela agora. Certo, tranquilo. A diferença da PEC e dela é exatamente essa. A PEC, ela traz os dias que a criança ficou internada, certo? Então, para o final da licença maternidade. Então, a pessoa tem 120 dias, a criança ficou internada 20 dias, então ela tem direito a mais 20 dias, certo? O que com essa ADI,
a mudança dela é exatamente no sentido de que muda o marco inicial da contagem da licença maternidade, tá? Então, assim, o que eu entendo? Eu acredito que a mãe que está gozando ainda da licença maternidade, ela precisa fazer esse requerimento junto ao empregador ou junto ao INSS e verificar qual que vai ser a postura deles. Uma postura mais humana, vamos dizer assim, seria acatar essa decisão também para esses casos em que o bebê já teve alta. Na situação disso não acontecer, eu entendo que cabe medida judicial, sim. Eu acho que isso aí pode ser com medida judicial, porque é um direito da criança e da mãe, né? Então, assim, você tem outros valores envolvidos, você tem a questão da maternidade, do direito à convivência familiar, né? Então, são direitos fundamentais. Então, eu acredito que isso precisa prevalecer. Então, assim, está no período de licença maternidade, está gozando da licença maternidade, faz esse requerimento ainda que a criança tenha tido alta. Tenta administrativamente. Por que precisa fazer esse pedido? O requerimento ele é necessário tanto para tentar não ingressar com medida judicial, que é o que todo mundo quer, né? E também serve se precisar. Então, assim, como forma de construção de prova, você precisa dessa documentação. Não tem como você comprovar o alegado sem provas. Então, assim, você precisa juntar essa documentação. Então, o pedido, o requerimento administrativo é necessário em qualquer situação. Tá. Dani, e as meninas estão perguntando como é que se faz esse requerimento, tá? Para o empregador ou para o INSS. São diferentes? São documentos simples? É um texto padrão? É a mesma forma que eles fizeram o pedido da licença maternidade. Como foi feito o pedido da licença maternidade, eu não sei dizer como é que funciona na questão seletista. Agora, através do INSS, como é uma situação nova, eu acho que não vai ter formulário, não vai ter uma coisa específica. Então, talvez seja o caso de juntar essa decisão e fazer um requerimento, tá? Então, assim, como é uma situação nova, eu não consigo passar informações porque eu realmente não sei como vai funcionar. Mas, de toda forma, o empregador, ele tem que fazer esse requerimento. Você tem que fazer esse requerimento para o empregador saber como é que vai funcionar, tá? Mas são os mesmos termos de que a pessoa requereu a licença maternidade inicial. Entendi. Então, a mãe já juntou a documentação, já juntou a certidão de nascimento e já pediu a licença maternidade. O que ela vai fazer? Pedir a prorrogação. No caso prorrogação, não. No caso, vai pedir a modificação do termo inicial da licença maternidade. E é importante usar essa nomenclatura porque ela é diferente da PEC, tá? Então, assim, você vai pedir a recontagem, vamos dizer assim. Então, para que não haja dúvida nenhuma, junta a decisão, né? Então, assim, pega a decisão. Você acha que está disponibilizando no site, né? Isso, então, tem o link no site. Isso, aí pega essa decisão e faz a juntada. E aí o empregador, no caso, quando é empregador, o empregador ele vai encontrar uma forma adequada de fazer essa licença funcionar. Como a gente não precisa nem saber, porque na verdade, assim, o mais importante disso tudo é não ter o desconto, tá? Então, assim, a mãe não pode desconto pelo período que a criança estiver internada. E do INSS, eu acredito que é bom entrar em contato, ligar, saber como funciona, mas eu acredito que eles não vão saber informar, porque é uma coisa nova. Tudo novo. Então, novo. Então, eu acredito que um requerimento dê para fazer, tá? Com a juntada. Tá. Dani, a Anne está dizendo aqui que ela é servidora pública e ela tem os 6 meses, né, de licença e o bebê ficou de 20 dias na UTI. Ela pode fazer esse requerimento também? Vai ajudar? Como é que ela faz nesse caso de servidoras públicas? Então, na questão da servidor público, o que acontece? O servidor público tem que ver qual que é o regime. Mas, em tese, você tem direito à licença para acompanhamento de familiar, tá? Então, assim, o próprio regime, ele te dá essa brecha, entre aspas, de você fazer o acompanhamento de familiar doente. Agora, eu vou te falar o que os tribunais têm entendido. Recentemente, eu sou de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Na semana passada, se eu não me engano, eu até acho que te mandei ou te informei, saiu uma decisão muito interessante do Tribunal de Justiça daqui,
informando que a criança ficou 22 dias internada. A mãe tinha direito a 70 dias e a criança ficou 22 dias internada. O que essa mãe fez? Entrou com requerimento solicitando os 22 dias. O que eu entendo, aliás, ela ganhou essa liminar, tá? Então, assim, ela conseguiu ficar os 22 dias que fosse recontado, né? Ou fosse acrescentado os 22 dias, além do período que ela já tem de licença maternidade. Eu acredito que, em razão da isonomia, o período que a criança ficou internado, a mãe tem direito sim, tá? Porque ainda que a licença maternidade seja 4 ou 6 meses, a intenção dela é a licença maternidade. Então, se eu sou funcionária pública e eu tenho uma outra pessoa que é também funcionária pública, o filho dela nasceu certinho, vamos colocar aí, um bebê que nasceu com 40 semanas, 39, 40 semanas. Se o meu nasceu prematuro e eu precisei ficar 20 dias, 30 dias, eu não tenho essa convivência familiar com o meu bebê. Eu vou precisar iniciar tudo de novo. Então, eu vou precisar trazer esse bebê para casa, vou amamentar. Ainda que você amamente quando a criança está internada, em alguns casos, mas a gente sabe que não é a maioria. E, além de tudo, você não está na sua residência, você não está com aquele vínculo familiar. E a licença maternidade, ela tem essa questão humana, ela tem essa questão social, é o vínculo entre a mãe e o bebê, né? Então, nesses casos, eu acho que, sendo servidora pública, tenta entrar em contato com o RH, informa essa liminar, mas eles não vão prorrogar ou fazer a modificação, tanto faz, eles não vão fazer, porque a liminar é para o regime seletista. No entanto, eu acredito que medidas judiciais é o mais indicado no caso, e a gente tem visto que as pessoas têm conseguido, tá? Então, assim, eu sempre falo isso, que a gente tem sempre... A gente tem muito medo de entrar com medida judicial, né? Mas, se você não entra com medidas judiciais, muitos direitos são desrespeitados todos os dias. Então, às vezes, aquilo que você faz para você, outra mulher, outra mãe, ela vê a mesma situação e ela entra também e passa a ter direito, e é onde a gente é visto, né? Então, assim, eu acho que se você entende que é o seu direito, a pessoa tem que procurar as medidas legais. Claro que sempre tenta a política da vizinhança, fala com o RH, vê como é que funciona. E, no meu caso, se fosse comigo, eu ingressaria com medida judicial. Porque não existe, não tem ainda, tirando a PEC, porque a PEC vai abranger, tanto faz o regime, né, que essa mãe é parte, tanto faz, mas tirando a PEC, a gente ainda não tem nenhuma decisão, exceto decisões separadas, mas a gente não tem nenhuma como essa, que é uma ADI, né? Então, assim, a gente não tem nenhuma nesse sentido para proteger o funcionário público. Até porque, como o funcionário público ele tem esse período de licença maternidade de 180 dias, em tese, a maioria, né? Um período maior, você tem esse período de acompanhamento de familiar, que não é o caso da licença maternidade. Para mim, são duas situações diversas. Então, assim, diferentes. Então, assim, por causa disso, o funcionário público, a funcionária pública, no caso, ela acaba sendo diversas vezes prejudicada, do meu ponto de vista. Sim. Dani, então, em relação à PEC, a PEC, apesar dela ter um limite de 120 dias, né, além dos 120 dias, ou 180, porque dela abrange as servidoras também, ela dá um limite de mais 120 dias, né, então um total de 240 no máximo, para essa mãe ficar de licença. Então, tem essa limitação. Mas a PEC também abrangeria as servidoras públicas, então seria para todas as mães trabalhadoras, né? Isso. Então, é importante que a gente continue com a nossa luta em relação à PEC para que aconteça a comissão e para que a gente leve adiante esse assunto no Congresso também. E acho que essa decisão, essa ADI, né, que é a ação direta de inconstitucionalidade, ela também dá força para isso, né, para a PEC. Sim, sim. É claro que a gente, todo ganho é comemorado, né? Então, assim, isso é um passo grandioso de um direito que já deveria ter sido preservado há muito tempo, né? Mas a PEC, ela tem a importância dela exatamente pela abrangência dela, né? Por atender a funcionária pública,
E também porque, assim, ela vai trazer todos os dias de que o neném ficou internado, que aquele bebê ficou internado. Então, essa extensão, eu particularmente acredito que na prática ela é mais fácil de ser entendida, mesmo pelo empregador e pela própria Previdência, do que você ter uma diferença de marca inicialidade. Entendeu? Que isso aí vai causar, eu acho que uma certa. Até ela entrar realmente funcionando para todas, Sim. eu acho que existem algumas brechas a serem discutidas, né? E eu acho que com a PEC, a clareza do texto e a abrangência também de todas as mulheres, eu acho que é uma luta assim, que é muito, muito importante mesmo. E até porque essa liminar, ela acaba auxiliando, né, na PEC. Então, assim, eu acho que são coisas que complementam. Dani, e se a licença termina e o bebê ainda está internado, né? Prematuros extremos muitas vezes ficam muitos meses internado. O que a gente pode comentar sobre isso? Eu não sei te dizer como é que vai funcionar na prática, mas do meu ponto de vista, eu faria o seguinte: acabou a licença maternidade, acabou os 120 dias, essa criança ainda está internada, eu acredito que você precisa primeiro fazer o requerimento em conformidade com 392, tá? Da CLT, que é o período de 2 semanas. Então, assim, para acompanhar o familiar doente, né? Aquela que tu comentou. Para acompanhar o bebê doente ou algum problema que você tenha. Então, como ela já está em vigor, você tem mais chance de já fazer esse requerimento com base nela, tá? Então, é um documento médico que requer isso. A minha preocupação se dá em razão do período posterior às 2 semanas. Por quê? A liminar, ela fala que a contagem começa a partir do momento que o bebê tá alta, tá? Então, se o bebê se mantém internado e a mãe acaba a licença maternidade dela, não tem como ela juntar um atestado médico do marco inicial da licença maternidade, tá? Então, eu acredito assim, que primeiro você pede as 2 semanas e aguarda para ver se o seu bebê, dentro desse período, consegue essa alta. E se dentro desse período não tiver alta, eu faria um requerimento junto com esse... pega um documento médico, né? Informando o quadro clínico do bebê e tudo mais. E faz atestado. Exatamente, junto ao empregador, requerendo com base nessa liminar que o marco seja posterior. Assim, é uma situação bem difícil, tá? Sim. Então, assim, aquilo que eu te falei, tem algumas lacunas, algumas coisas que não ficaram claras. Então, algumas coisas a gente tem que tentar, né? Para ver como vai funcionar, para ver... Eu, assim, do meu ponto de vista, eu acredito que teria que ter sido, que tem que fazer dessa forma. Tenta pelo menos as 2 primeiras semanas, porque já é um direito resguardado. Então, você começa por aí. E se, de repente, essa criança não tiver um período... se você me perguntar hoje como é que eu enxergo isso, eu enxergo que seria só através de medida judicial. Ela é autoexecutória, a liminar é autoexecutória, só que ela fala do período de marco inicial da licença maternidade ser a auto-hospitalar. Se você não tem auto-hospitalar e se essa mãe já voltou, é complicado, entendeu? Então, assim, de forma tem que fazer o requerimento junto ao órgão, né? Ao trabalhador, junto com o empregador, na verdade. Então, você faz esse requerimento e analisa quanto deles, porque eu realmente não sei te dizer. Mas eu acredito que esse impasse só vai ser resolvido através de medida judicial. Certo, porque a liminar não fala em limite de tempo, de período de internação, né? Ela não fala de prazo, diferentemente da PEC. Ela não fala. Então, assim, a PEC, ela ainda fala, ela fala que estende os dias que estiver internado. Esse é o termo exato. Então, é estender dias. Então, se a mãe teve alta hoje, vai se estender no período que ela ficar, que o bebê ficar internado, certo? Agora, a liminar, ela não fala isso. Ela fala da modificação do período inicial da licença maternidade. Então, em relação a isso, eu acho que, assim, que na prática, a gente vai ter uma certa dificuldade de saber como agir nesse sentido. Mas, assim, eu queria deixar bem claro que eu acho que em nenhuma forma a gente pode desanimar. Tá? Assim, ainda que não haja, a gente não
saiba como que vai funcionar na prática, a gente tem que tentar. Entendeu? Se eu entendo que tem que entrar com um requerimento, se você entende que tem que entrar com medida judicial, cada um pode ir tentando da melhor forma possível. Obviamente, procura um profissional da sua confiança, né? Mas, assim, a gente tem que fazer valer. E não tem outras pessoas que vão fazer valer, são só as mães mesmo, né? Então, assim, cada um da sua forma, cada um da sua maneira. E a gente, até mesmo o pedido, que eu ouço muito falar, principalmente nas palestras, mas eu escuto muito falar assim, mas eu nem vou fazer o meu pedido, porque o meu empregador, por mais difícil que seja o empregador, esse lado humano, que não é um favor, tá? E, assim, a Constituição, ela prevê isso, então, assim, ela nos traz essa proteção, esse respeito que a gente precisa ter. Então, assim, se a gente não tomar esse tipo de atitudes, os empregadores vão continuar todos iguais. E eu tenho certeza absoluta que no meio de tanto sempre há um diferencial. Então, assim, aquele que com certeza vai acatar, vai entender e vai saber que isso aqui é um direito da mãe, né? Então, assim, em relação a isso, eu acho que, ainda que a gente não saiba a forma como vai ser, por ser uma coisa nova, uma decisão nova, mas a gente tem que ir tentando, ainda que você for seletista, funcionário público, o que for, mas eu acho que a gente tem que continuar lutando, tem que continuar tentando. A gente só vai saber mesmo na prática quando começar a acontecer. E aí vai ser legal também ter a contribuição de quem está entrando com esses pedidos, quem está solicitando tanto para o empregador quanto para o INSS. Pode dar retorno para a ONG, pode mandar e-mail para a gente, mandar direct, mandar e-mail para o contato@prematuridade.com para nos dar esse feedback e a gente tentar também levar isso. Né? A gente sabe como é que é na teoria, mas agora na prática como é que está funcionando e tentar ajudar da melhor forma, né? Porque a tua frase foi perfeita, não é um favor que o empregador está fazendo e nem a previdência, é um direito, né? Que hoje não é cumprido, não é garantido. E agora as coisas estão começando a mudar, né? E essa liminar é um grande sinal disso. Dani, e em relação a uma mãe perguntou ali que a licença dela terminou e ela emendou as férias. Então, agora ela está no período de férias. E o bebê ficou internado mais de 14 dias. Ela pode, né, em teoria, também requerer esse recomeço da contagem, né? Eu acredito que sim. Ó, muitas mulheres não pedem, principalmente funcionária pública, viu? Principalmente funcionária pública que tem o período de licença maternidade de 180 dias. Elas deixam de pegar as férias, tá? O direito de mais 30 dias com o bebê, por ficarem um pouco com vergonha de ficar muito tempo longe. E aí elas acabam não pegando as férias, tá? Então, assim, elas não fazem o requerimento do aviso do pedido de férias e já voltam ao trabalho. As férias, assim como a licença maternidade, é um direito, tá? Então, assim, a mulher, ela não pode se sentir mal em pedir algo que lhe pertence. As férias, você tem direito, você trabalhou para isso. Então, se ela estiver dentro do período de férias, para mim, é a mesma situação da licença maternidade. Você está cumprindo, está em gozo de licença maternidade, faz o requerimento. Está em férias, pede também a mesma situação. Faz esse pedido com base, né, na liminar. Se for seletista, com base na liminar. Se não for seletista, se for funcionário público, faz uma analogia e pede também, informando que, olha, nesses casos tem assim, assim, assim. Então, meu filho ficou em porque a base é a mesma. É a convivência familiar, é o respeito à criança, é o respeito à mãe, é o respeito à dignidade, é isonomia. Então, assim, a base vai ser sempre a mesma, independente da forma que for, entendeu? Independente de que forma eu trabalho. Então, assim, para essa pergunta específica, eu acredito que você estando de férias é a mesma situação da licença maternidade. Faz o requerimento e pleiteia os dias que o seu filho ficou internado. Então, do meu ponto de vista, considerando como a lei deve funcionar na prática, eu acho que tem que ser dessa forma. Então, se a gente tem uma brecha, é essa brecha que a gente vai utilizar. E aí, conforme for, a gente vai fazendo as adaptações necessárias. Mas tem que ser feito pedido, sim. Certo. E até o fato desse texto da ação deixar algumas margens abertas, né, Dani? A gente pode usar isso a nosso favor,
no sentido de que, então, vamos interpretar de que sim, todas, né, todas as mães têm o direito de conviver com seu filho após o nascimento, e a mãe de bebê prematuro geralmente fica privada desse convívio por um tempo, então ela tem direito de garantir que esse prazo seja estendido, que tem tudo a ver com a questão que tu falaste de proteção à maternidade, à primeira infância, tem toda a questão de vínculo afetivo familiar, de aleitamento envolvido, os benefícios Sim, da mãe e bebê estarem juntos, a gente não precisa nem discutir, porque já é uma coisa que é de senso comum, assim. Então, sim. isso tudo está envolvido, né? O próprio ministro, ele fala, em uma das partes do voto dele, ele diz assim que a ausência de lei não é ausência de norma. Então, assim, você Uhum, pode não ter, mas isso não significa que tem uma proteção, né? Então, assim como sim, tudo na vida, a gente tem que ir caminhando. A gente tem sim. que caminhar, a gente tem que modificar. E eu sou uma pessoa que defendo muito as mulheres, eu defendo muito as mães. Então, assim, todos os projetos que eu tenho é referente a isso. Porque eu acho que a Uhum. informação é o diferencial. A gente tem live, a gente tem que procurar saber, a gente tem que ter grupo a gente tem que se informar, sabe? Porque a gente precisa colaborar umas com as outras, trocar informações e modificar direitos, porque nós temos, entendeu? Então, ainda que não há previsão legal, a nossa luta é exatamente para que exista essa previsão legal, para que haja essa modificação, né? Então, assim, assim como essa liminar e a PEC, eu tenho certeza que vai dar tudo certo, mas, assim, são passos favoráveis, mas muito favoráveis mesmo, porque acho que as mães, as mulheres principalmente, e as mães são limitadas há muito tempo. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender que nós temos o nosso direito e a gente precisa brigar por ele. É verdade, Dani. Se a gente não se unir, né, e for atrás disso, né, dos nossos direitos, não é nada além disso, né? Tá na Constituição. Então, só porque o nascimento aconteceu um pouco antes, eu não vou ter esse direito, né? Não faz sentido. Não faz. Então, E eu acho que todo mundo tem que ter. E assim, as mães que forem fazendo esses requerimentos, eu acho bem importante passar as informações, informar, não só para a gente ali no grupo, informando, né? Até você mesmo, com certeza, vai ter o maior prazer de passar essas decisões adiante. Mas assim, passa para as outras mulheres, para as amigas, passa para a cunhada, sabe? Vai compartilhar informar informações. isso, compartilha informações, Isso. porque eu acho que essa é a melhor forma que a gente tem de se resguardar, né? Então, assim, informar a gente conseguir. Ah, não consegui, mas não conseguiu por quê? Qual que foi o motivo? Para a gente poder pensar junto e colocar não só essa, como todas as decisões favoráveis em prática. E já tem várias decisões favoráveis, né? Então tem que, né, os advogados chamam de jurisprudência, que vão se juntando evidências de que aquilo realmente é uma decisão que faz sentido, que fez sentido para várias pessoas, e para as próximas que vão entrar com pedidos, né, na justiça, isso já joga a favor, né? Sim, é precedente, né? Então, assim, tudo é precedente. Então, tudo pode ser utilizado e Uhum. reutilizado de outra forma. Às vezes, inclui uma situação que não teve na sua, mas teve no de outra pessoa. Então, vai ser favorável para uma terceira, né? Então, assim, eu acho Uhum. que essa forma de compartilhar é muito importante. E eu que sou da área jurídica, eu sempre falo isso, que eu acho que é muito importante a gente utilizar termos que sejam adequados, né? Então, assim, Uhum. termos com que as pessoas entendam. Não adianta eu vir aqui e falar como se eu estivesse falando com outra pessoa da minha área, porque Sim. há uma série de situações que uma pessoa leiga não consegue entender. E a lei, ela não é para quem é formado em direito, a lei ela é para todos. Então, ela tem que estar de uma maneira que as pessoas consigam falar, que elas consigam entender, que elas consigam colocar em prática os seus direitos. Então, para a gente mesmo que é profissional da área, eu bato muito nessa tecla. Eu acho que a gente tem que falar o mais claro possível e da melhor maneira possível para que o maior número de pessoas possa ser atingido, possa compreender e possa fazer valer os direitos. Então, assim, eu parto desse princípio. Eu acho que todo mundo tem
seus direitos e obrigações. Só que a gente acaba ficando mais pendente para, né, para todas as obrigações, tudo que a gente precisa cumprir, e os nossos direitos muitas vezes não são informados, principalmente quando você é mãe, principalmente quando você é mulher. Então, eu sempre falo isso e eu acho que a mudança vem daí. Vem de compartilhar, vem de conversar, vem de trocar informação. Ah, eu não sei, eu pergunto. Né? Então, assim, a gente não pode ter a vergonha de perguntar ou de tentar. Então, esse eu acho que é o recado principal que eu queria passar, que não tem nada a ver com a área, mas, assim, é o que eu mais me importa, porque eu acho que as pessoas elas precisam ter essa compreensão de que a gente tem que tentar. E às vezes uma linguagem mais difícil já afasta as pessoas de entenderem, né, de procurar saber quais são os seus direitos. Então, por isso que foi importante para a gente, e eu acho que o texto ficou bem explicativo, que a gente conseguiu montar, que está no site da ongprematuridade.com, falando no passo a passo como é que vai funcionar, né, como é que a gente pensa que vai funcionar na prática a questão da liminar, porque como ela é nova, né, repetindo aqui o que a gente falou, é uma decisão nova. Agora, quando, né, as trabalhadoras começarem a fazer esses requerimentos, esses pedidos, que a gente vai entender melhor como é que vai ser a reação dos empregadores e INSS. E tem alguns espectadores aqui perguntando em relação à idade gestacional. Então, só para a gente fazer um resumo, assim, né, do que a gente falou, Dani, em relação à liminar, ela vale para mães de bebês prematuros, que são aqueles bebês que nascem abaixo de 37 semanas de gestação, para mães que trabalham em regime seletista. Então, quando nasce o bebê, né, do dia do parto do bebê, começa a contar a licença maternidade. Mas se o bebê ficar internado mais de 2 semanas, a mãe, quando esse bebê tiver alta, depois de 1 mês, 2 meses, a mãe pode pedir que a data da alta do bebê seja um marco, né, um reinício da contagem da licença. Então, ela já estava isenta de trabalhar, podendo acompanhar o seu bebê, recebendo salário maternidade. Quando o bebê teve alta, ela recomeça a contar aquele benefício, né? Então, a partir dali, ela vai ter os 120, mais aqueles 120 dias. Que daí faz sentido para ela poder acompanhar o bebê, né, nos 120 dias e mais o tempo que ele ficou internado. Já a PEC faz ao contrário, a PEC joga esse tempo de internação lá para o final e prorroga. Né? E a PEC abrangeria, né, as servidoras públicas também. Então, por isso que é importante a gente continuar fazendo pressão e pedindo apoio, né, do deputado Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, que está nas mãos dele essa decisão da PEC continuar tramitando lá no Congresso. O que mais que a gente falou aqui, então? Que na tua visão, né, de profissional que trabalha com a questão de maternidade, de proteção à vida, à família, mesmo para servidoras públicas que não estão contempladas nessa liminar, que elas devem sim entrar com um requerimento, anexar, né, o texto da liminar, mostrando que realmente é importante, que não é porque elas têm os 180 dias, que é um pouco a mais do que as seletistas, que elas não têm o direito. E não são todas. Né? Então, que com certeza elas devem sim entrar com esse pedido também. E esse requerimento, então, como as mães tinham perguntado ali, ele é um requerimento como se fosse dar entrada no período de licença maternidade, né, para o empregador, e aí cada empresa pode ter um texto diferente, um documento diferente, isso vai variar. Porque algumas hoje fazem por e-mail, outras você tem que levar a documentação, então, assim, cada um fica de uma forma. Mas é do mesmo procedimento que você a pessoa já recebeu quando fez o pedido da licença maternidade. Alguém perguntou aqui se eu não sei se eu entendi direito porque subiu, mas se as mães não são de prematuro, se tiver outra situação, se também tem direito. Uhum. Então, a questão aqui, no pedido dele, só para já que eu já estou aqui, né, que eu já estou falando com ela, ele fala do recém-nascido, se considere como termo inicial da licença maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e ou de sua mãe, o que ocorrer por último. Então, eu entendo, da minha forma, eu entendo a mesma situação que as demais, que você pode fazer o pedido, tá? Então, sim, assim, se você está com 2 semanas, dentro desse período de 2 semanas, a criança ficou internada, independente do motivo, pelo período de 2 semanas, eu entendo não, já existe uma norma, então você faz esse pedido de
prorrogação com 392 já previsto na CLT. Se eu não me engano, ele também está previsto na lei de previdência, tá? Então, tanto faz. Mas se for para fazer, utilizar essa ADI, eu acredito que é a mesma função. Ainda que o bebê nascido prematuro, ou não sei, a situação porque Teve que fazer alguma cirurgia e precisou ficar internado, nesse caso. Então ficou internado. Qual que é a diferença entre o prematuro, talvez uma outra situação? De uma outra situação, que foi o caso que eu acredito que é o que ela está perguntando. A diferença, eu acho que provavelmente vai ter que entrar com medida judicial, tá? Então, essa a diferença. Mas a questão do direito, eu acredito que é o mesmo. De toda forma, eu oriento no mesmo sentido. Faz o requerimento, tá? Então, não conseguiu... o meu filho não é prematuro, ficar internado, aconteceu isso. Faz um requerimento utilizando até mesmo ainda que não seja seletista e tudo mais, mas faz um requerimento solicitando essa prorrogação, se for a mais de 2 semanas, né, além de 2 semanas, utilizando essa decisão com analogia, tá? Então, assim, para equiparar a situação, dizendo, olha, a minha é muito parecida com essa daqui, então eu queria saber como é que vai acontecer comigo. E aí faz esse pedido, se por acaso esse pedido ele for indeferido, não der certo, aí eu acredito que tem que entrar com a medida judicial, e eu também acredito que a pessoa tem grande chance de ganhar. Porque aquilo que eu te falei, a base da medida judicial é o mesmo, é a proteção integral, tá? Da criança e da mãe. Então, como a nossa jurisprudência, ela tá nesse sentido, então eu acredito que por essa pergunta, porque eu peguei um pouco, mas por essa, acho que era eu isso. Eu acho que era isso, então, assim, eu acredito que tem os mesmos direitos. Tá? Certo. Tá. Dani, perfeito. Acho que a gente conseguiu esclarecer bastante coisa com a nossa conversa aqui, com o texto. Quem ainda ficou com alguma dúvida ou tem algum caso especial, a gente está super à disposição para analisar e ver de que maneira a gente pode orientar e ajudar da melhor forma. Então, eu peço que envie e-mail para contato@prematuridade.com, que a gente vai estar em contato com a Dani e vai poder responder caso a caso. Queria te agradecer muito pela ajuda, tanto pelo post quanto a conversa aqui. Dani, obrigada. Queria só dar um recado para todos que a gente está passando por esse momento agora complicado em relação ao coronavírus, que a gente está... nós, como associação, estamos atentas às notícias, né, que estão saindo em relação a todas as faixas etárias, e que, se tiver alguma informação nova, a gente vai divulgar, e a gente está acompanhando com especialistas. Então, sempre aqui pelas redes sociais a gente vai poder divulgar qualquer informação importante em relação a isso também. Então, tá bom. Então, bom final de domingo. Obrigada, a gente que agradece. Eu queria tentar ser o mais útil possível. Espero ter ajudado, né? E conte comigo para o que precisar. Não só você, como as meninas todas, aquilo que eu puder auxiliar. Eu sei que eu pareço que eu sou muito mais nova, mas eu não sou tão nova assim. Então, assim, eu tenho um tempo de experiência, então, assim, espero. Ai, obrigada, Dani. Obrigada mesmo, de coração, tá? Um beijo. Obrigada Então, a todo mundo que acompanhou a live também. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.